Chegamos à nossa aula 48, que nós começamos a programação ou parametrização do inversor de frequência da Schneider Altivar 71. Aqui eu vou demonstrar algumas características do mesmo, o básico, tá? Para que a gente consiga dar andamento nas atividades práticas que foram propostas na apostila de vocês. Aqui eu tenho uma imagem do inversor, tá? Esse inversor de frequência nesse modelo ele está sem nessa imagem ele está sem o terminal gráfico, tá? Ele só está com o terminal integrado, que é esse IHM aqui, que tem na entrada dele, certo? O terminal gráfico é acoplado aqui, certo? E é basicamente isso. O inversor aqui eu tenho os bornes, tá? Eu tenho acesso aos bornes e outras entradas que eu tenho do meu inversor, tá? Como sempre, tá, para a parametrização básica, antes de iniciar qualquer programação, é aconselhável que todas as conexões de bornes de comando sejam realizadas para evitar a apresentação de erros, tá? Tanto os bornes de comando como de força. Nessa bancada didática que nós vamos utilizar, o inversor de frequência, os bornes de comando já estão todos conectados. Porém, a parte de alimentação, borne de força, tá, os cabos que saem para o motor, não estão conectados. A gente vai utilizar cabos do tipo plug banana com plug banana para fazer a conexão do mesmo, tá? Eu vou mostrar passo a passo como deve ser feita essa conexão, apresentando a bancada para vocês, fazer um complemento, tá? Dessa apresentação aqui, apresentando a bancada, como é que a gente liga ela na tomada, que ela já utiliza uma tomada industrial. Esse inversor é com alimentação trifásica em 380 volts, ele tem entrada recebendo 3 fases, aí tem dispositivo de proteção. Eu vou explicar tudo direitinho, mostrando para vocês como é que se dá a bancada que a gente vai utilizar para essas programações, tá? Como eu tinha dito, nós vamos trabalhar primeiro com o terminal integrado, certo? Depois, quando a gente cumprir todas as atividades com o terminal integrado, nós vamos fazer as mesmas atividades utilizando o terminal gráfico, que é uma outra forma de programação ou parametrização do inversor. Aqui, tá? Eu tenho o terminal integrado dele, eu tenho algumas informações, certo? Que é interessante que eu saiba, tá? Esse terminal. Aqui eu tenho esses dois LEDs, o do lado esquerdo, o superior e o inferior, eles mostram o estado da rede Modbus, tá? De comunicação, que esse inversor ele já vem com dois protocolos de comunicação, Modbus e Canopy, tá? E esses dois LEDs superiores e inferiores, aqui, esses dois pontos, tá? Esses dois LEDzinhos aqui, mostram o estado de comunicação da rede Canopy, tá? Eu tenho 4 displays de 7 segmentos, 1, 2, 3, 4 displays, tá? Aqui eu tenho as teclas, tá? Essa aqui passa para o menu, o parâmetro anterior aumenta o valor, tá? A tecla de incrementa. Essa aqui é a tecla de decremento, ou seja, passa para o menu, o parâmetro seguinte ou diminui o valor visualizado, tá? No caso aqui aumenta, a seta para cima aumenta, seta para baixo diminui, certo? Aqui do outro lado eu tenho a tecla ESC, que ela sai do menu ou do parâmetro, tá? Ele é sempre usado para sair de alguma pasta que eu entrei, menu ou subpasta, tá? A tecla ENT serve justamente o contrário do ESC, ela serve para entrar nos parâmetros, menus, parâmetros e memorizar também, né? Quando eu altero qualquer valor de parâmetro, eu tenho que pressionar ENT para que o meu inversor confirme aquele valor, tá? E tem algumas funções, alguns parâmetros que eu tenho que pressionar Enter. Não basta eu pressionar Enter, eu tenho que pressionar ele e segurar por algum tempo, normalmente 2 segundos ou aproximadamente 2 segundos, tá? Para que ele reconheça, ele pisque e identifique que é aquele valor que eu estou querendo colocar no meu inversor mesmo, ok? Aqui, quando nós iniciamos a programação, tá, do inversor, que já foi utilizado, tá, como é o caso do nosso, é aconselhável retornar o inversor para a configuração de fábrica, certo? Ou seja, sempre que eu pegar um inversor utilizado, que já foi utilizado, usado, eu devo restaurar as configurações de fábrica. Para isso ele tem, quando eu energizar ele vai aparecer uma mensagem lá na tela, uma informação que eu pressiono Enter e depois disso eu pressiono Enter uma vez e saio procurando essa pasta aqui, ó, ou esse menu FCS.
Quando eu encontrar o menu FCS, eu aperto Enter, aqui esses ponto e vírgula seria Enter para entrar, tá? Eu vou na pasta FCS1, pressiono Enter e tenho que colocar INI, que colocando esse valor aqui, essa informação, esse código aqui, eu vou restaurar as configurações de fábrica, ok? É o comando para restaurar as configurações de fábrica. Feito isso, o inversor restaura as configurações de fábrica? Não. Eu tenho que ir para os próximos passos, tá? Aí eu volto apertando ESC, volto até chegar na pasta FCS, aperto Enter, vou lá na FRY, tá? E seleciono All, ou seja, nessa pasta aqui eu estou selecionando todos os parâmetros. Eu quero restaurar a configuração de fábrica e aqui eu seleciono quais parâmetros eu quero selecionar. No caso aqui eu estou colocando All, que são todos os parâmetros. Tá? Eu aperto ESC outras vezes até chegar na pasta FCS. Vou lá no GFS, entro nesse parâmetro GFS e mudo de novo para IES, tá? Quando eu mudar para IES, eu tenho que pressionar Enter e manter por aproximadamente 2 segundos, que é para confirmar essa ação. Quando eu faço isso, tá? Eu estou fazendo o que? Quando eu coloco, mudo aqui o IES, eu estou restaurando as configurações de fábrica. Todos os parâmetros serão restaurados para a configuração de fábrica, que eu estou dizendo que sim. Ok? Aí o inversor vai restaurar, vai apagar toda a programação que tem nele e voltar para a configuração de fábrica. Por que eu devo fazer isso? Para evitar erros de programação, tá? Porque com a configuração de fábrica, quando ele vem com a configuração de fábrica, eu vou fazer toda a configuração inicial do inversor. E qualquer programação que eu faça, ele vai aceitar sem nenhum erro. Já se eu estiver utilizando o inversor e não fizer isso, muitas vezes dá conflito, principalmente de entradas digitais, tá? E em alguns casos de funções, aí fica dando mensagem de erro, ou por exemplo, eu faço a programação para o meu inversor, faço de forma correta para ele fazer aquela, desenvolver aquela atividade ou aquele programa, e ele não está desenvolvendo conforme foi solicitado, tá? Aí para evitar isso, eu devo sempre restaurar os padrões de fábrica, sempre antes de cada atividade, ok? Depois disso, depois que eu restaurar os padrões de fábrica, o que é que eu tenho que fazer? Modificar ou alterar o nível de acesso, tá? Esse inversor tem alguns níveis de acesso, onde eles liberam ou restringem a quantidade de parâmetros que eu posso modificar, ok? Aí para que eu modifique esse nível de acesso, eu tenho que colocar ele sempre especializado, porque no modo especializado ou especialista, tá? Ele libera acesso total, ou seja, todos os parâmetros eu posso modificar, alterar os valores dele. E para fazer isso, quando eu estou na tela inicial, eu aperto Enter e saio na setinha para cima ou para baixo, procurando até encontrar a pasta LAC. Dentro da pasta LAC, quando eu encontrar LAC, eu aperto Enter e vou colocar o valor EPR, tá? Quando eu coloco EPR, eu estou definindo o controle, tá? O nível de acesso especializado, liberando todos os parâmetros para que eu possa modificar. Se eu não colocar EPR, ele vai ficar standard STD, tá? E em algumas atividades eu não vou conseguir fazer por conta disso, tá? Eu sempre tenho que fazer isso. É o procedimento: restauro os padrões de fábrica, vou lá no modo, defino um nível de acesso, tá? Sempre especializado, e depois disso eu vou definir, tá? Como eu estou utilizando o terminal integrado dele, tá? Quando eu utilizo o terminal integrado desse inversor, ele só libera o acionamento do meu motor via bornes, só tem um acionamento externo, tá? Eu não posso ligar e desligar pela terminal integrado, pela IHM dele mesmo, tá? Aí como eu não posso, e no caso do meu inversor, eu já tenho um potenciômetro conectado na entrada analógica 1, eu tenho que definir que a velocidade desse motor vai ser ajustada por meio desse potenciômetro, no caso, por meio da entrada analógica 1. Para fazer isso, eu volto para a tela inicial do meu inversor, a tela de energização dele, e aperto Enter, encontro a CTL, tá? A pasta CTL. Dentro de CTL eu vou entrar no CTL, vou encontrar FR1, vou entrar no FR1 e vou colocar AI1, onde é que eu vou definir o controle de velocidade. AI1 vai ser a entrada analógica 1 que vai controlar a velocidade do motor para esse caso.
Algumas considerações, tá, sobre esse inversor é que ele fornece algumas possibilidades de parada, tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar com algumas paradas. Na verdade, a gente vai trabalhar com rampa e por injeção de corrente contínua, como eu tinha dito em alguns vídeos anteriores, tá? Para que eu acione ou modifique o tipo de parada, tá? Eu tenho que ir na pasta, tá? Volto para a tela inicial, aperto Enter e procuro a pasta FAN, certo? Quando eu encontrar a pasta FAN, eu aperto Enter, vou lá no STT, certo? E dentro do STT eu vou colocar o valor ou o código correspondente ao tipo de parada que eu quero. Se eu quiser por rampa, eu coloco RMP. Se eu quiser parada rápida, FST. Se eu quiser parada por inércia, NST. E se eu quiser parada por injeção de corrente contínua, seria DCI. Tá? São esses códigos que eu devo colocar em função da minha necessidade, ou no caso da atividade que eu desejo. Tá? Aqui nós temos a questão de multivelocidades do meu inversor de frequência. Tá? Essas multivelocidades, no caso desse inversor, ele pode ter até 16 velocidades, onde a velocidade inicial, ou seja, quando todas as chaves estiverem com nível baixo, ou seja, todo desligado, a velocidade do meu motor vai se dar pelo controle de velocidade, ou seja, pela posição que o potenciômetro está. No caso, como eu estou utilizando ele com terminal integrado. Tá? Se o potenciômetro estiver no zero, na posição zero, ele vai ficar na posição zero. Se ele estiver na posição topado máximo, vai ficar na posição de 60. Tá? Que no caso, esse inversor ele mostra no display dele apenas nessa configuração, ele mostra apenas a frequência, tá? Que está alimentando o motor, e basta a gente multiplicar pelo fator 30 que sabe a velocidade, eu defino a velocidade. Tá? Quando a chave, se eu tiver duas velocidades, eu preciso apenas de uma chave, tá? No caso, uma entrada digital, que no caso é PS2, tá? E quem é que vai ter o valor de referência? Vai ser no SP2, no 7.2, tá? Que é a chave de posição 2, e aqui vai ser o set point, tá? Aí quando ela estiver desligada, se eu quiser duas velocidades, a velocidade 1 vai ser a velocidade definida pelo potenciômetro, e a velocidade 2, quando essa chave aqui fechar, vai ser a que estiver no 7.2. Tá? Depois, gente, quando for fazer a atividade prática correspondente a isso aí, eu vou colocar os valores, vai ficar mais fácil o entendimento. Quando eu quiser 4 velocidades, eu tenho uma do potenciômetro e esses 3 set points que dão em função desse chaveamento aqui das entradas. E assim por diante, 8 velocidades e 16 velocidades, que eu vou pegar toda essa tabela aqui como um todo, tá? Toda essa combinação. Aqui nós temos a tabela básica, tá? De programação desse inversor, certo? Aqui eu resumo, tá? Das principais funções. Lógico, esse inversor, assim como o CFW08, ele tem possibilidade de torque em baixa rotação, tem todas aquelas funções que nós vimos no outro inversor, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui mais detalhado, questão de aplicação prática, por conta de tempo de aula, tá? Mas aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a tabela básica, certo? De programação do meu inversor, que com essas funções, com esse resumo de parâmetros, pastas e parâmetros, eu consigo fazer a programação dele para as atividades, tá? Que eu tenho para as principais atividades. Depois, cada atividade a gente vai estar resumindo um pouco. Lógico, eu tenho que aqui a tela inicial, tá? NST, que ele fica, ou RDY. RDY é quando ele está pronto para ligar, tá? Aí vai depender de como esteja a configuração dele. Esse valor aqui NST ele fica quando a gente restaura os padrões de fábrica, ele fica em NST, e quando eu vou fazendo a configuração ele já muda para RDY, ou seja, que ele está pronto para funcionar. Aqui na pasta 7, que é a pasta de regulagem, eu tenho aqui alguns parâmetros, tá? ACC, que é a rampa de aceleração, DSC, que é a rampa de desaceleração, onde eu vou colocar o tempo de aceleração e desaceleração, conforme for definido na atividade, ok? LSP, a velocidade mínima, e HSP, a velocidade máxima. Aqui a velocidade mínima para esse inversor, tá? Eu vou colocar 0, ou seja,
partir de 0 Hz, ele considera a velocidade mínima, é 0 Hz, tá? E aqui a velocidade máxima eu vou colocar 60 Hz. Eu poderia colocar mais? Poderia, só que aquele velho detalhe que eu tinha dito para vocês. O interessante é que a gente trabalhe com a frequência, com a velocidade máxima do motor, tá? Para evitar danos mecânicos no mesmo, ok? Questão de desgaste de rolamento e coisas do tipo, tá? Aqui a corrente térmica do motor, ITH. Essa corrente térmica ela se dá pela corrente nominal do motor vezes o fator de serviço do motor, tá? Aí eu vou pegar um dado de placa do motor, eu vou colocar, fazer uma multiplicação e preencher isso aqui, tá? Aqui eu já entro em uma outra pasta, que é o DRC, que é o controle do motor. São dados que são correspondentes ao controle do motor e também barra inversor, tá? Aqui a frequência da rede, aqui na nossa rede é 60 Hz. Potência nominal do motor, no caso o motor que nós vamos utilizar lá é de 1 cavalo, eu tenho que colocar aqui o valor 1, tá? A tensão nominal do motor, como o meu inversor, a entrada é 380 volts, o meu motor está configurado para 380 volts. Aqui eu vou ter o valor da tensão nominal do motor, 380 volts. Aqui a corrente nominal do motor, eu vou verificar na placa dele qual é a corrente nominal dele para 380 volts. Eu vou colocar aqui um detalhe que nós vamos ver quando for programar na prática, tá? Que eu vou mostrar para vocês que a gente não vai conseguir colocar o valor correto da corrente nominal dele, tá? Frequência nominal do motor também vai ser 60 Hz. Aqui a velocidade nominal do motor é um dado de placa que nós vamos pegar, tá? A velocidade dele. Frequência máxima de saída, tá? Esse valor de frequência máxima aqui, se eu definir aqui como 60 Hz e colocar aqui velocidade máxima, por exemplo, 120 Hz, ele não vai ultrapassar os 60, porque aqui é a frequência máxima de saída. Porém, eu poderia colocar 120 aqui, máxima de saída, e aqui limitar a 60, tá? Ou seja, ele poderia chegar até 120, mas está limitado a 60. Se eu quiser aumentar, eu colocaria aqui 120 e 120, por exemplo, ele iria dobrar a velocidade do meu motor, tá? Aqui eu tenho autorregulagem, tá? Seria basicamente aquela questão do autoajuste. Só é interessante a gente fazer uma vez, tá? Lembrando que esse inversor, tá? O tempo de autorregulagem dele, eu poderia até fazer mais vezes, tá? E deixar a autorregulagem automática, que é o próximo parâmetro, tá? Por que eu poderia fazer isso? Porque esse inversor ele faz essa autorregulagem em aproximadamente 2-3 segundos, tá? Ou seja, eu não perco muito tempo fazendo isso, mas eu vou fazer basicamente na primeira atividade. Por quê? Eu não vou substituir o motor. Os dados elétricos que ele vai coletar do meu motor serão os mesmos, tá? Ele vai permanecer com aqueles dados elétricos, ok? Eu não vou precisar fazer essa autorregulagem, mas eu poderia deixar ela como no próximo parâmetro aqui, ó, Alt, tá? Que é autorregulagem automática. Eu poderia deixar aqui Yes, e ele sempre quando ele fosse energizado, ele iria fazer a autorregulagem, a gente nem perceberia que ele estaria fazendo, tá? Esse parâmetro Tools, ele mostra o estado da autorregulagem, se ela está em execução, se ela já foi feita ou se ela não foi feita ainda. É só para a gente visualizar o estado da autorregulagem, tá? Que rotação de fase, esse PHR, ele o que é que acontece? Por exemplo, eu alimento o meu inversor de frequência, alimento o meu motor na sequência correta das fases. Quando eu ligo ele, ele tem o sentido de giro dele normal e o sentido horário. Se eu quiser o sentido reverso, ou no caso anti-horário. Se ele não estiver girando na posição correta horário, para que eu não mexa, não faça a inversão da... Por exemplo, ele usa uma tomada industrial. Não desmonte a parte de alimentação dele, troque duas fases para que ele fique na sequência de fases corretas, tá? Eu posso simplesmente nesse comando aqui, rotação de fases, inverter a fase eletronicamente, mudar a sequência de fase dele, ele vai automaticamente inverter o sentido de giro do motor, ou seja, quando eu ligar ele, o sentido direto, tá? O sentido horário vai funcionar no sentido horário, tá? É para isso que serve essa função, para evitar uma mudança na alimentação, uma intervenção física na alimentação do mesmo, tá? Tanto na alimentação do motor como na alimentação do inversor, tá? No caso lá pra gente, como é uma bancada de laboratório, para eu fazer isso era só tirar dois plugs e colocar. É bem simples, mas ele dá
essa opção quando a gente trabalha com sistema por conexão, tá, direta, emenda de cabos e coisas do tipo, tá, para facilitar a vida de quem utiliza, certo? Aqui o parâmetro CTT é o tipo de controle do motor, tá? Normalmente a gente utiliza o UC, tá? Que seria o controle vetorial, tá? Por variação de tensão barra frequência, que é o que a gente mais utiliza, a utilização, digamos assim, normal, padrão do inversor é o que nós vamos utilizar. Porém, existem outros tipos de controle. Para maiores informações e detalhes e necessidade de operação, vocês devem consultar o manual do inversor em caso de necessidade, tá? Esse off, filtro sinus, tá? É um filtro, tá? Que ele, no caso, ele diminui a questão de corrente de fuga à carcaça, tá? Só que a gente não deve utilizar ele, inicialmente a gente não deve utilizar ele, porque ele é bom para alguns tipos de controle, tá? Dependendo do tipo de controle que eu estou no meu motor, a função também, tá? Que eu estiver utilizando, ele pode ser benéfico ou maléfico. Nesse caso, a gente neutraliza ele, ou seja, deixa ele desabilitado, não habilita a função do filtro sinus, tá? Porque não vai fazer diferença para a gente, laboratório e tudo, e dependendo de qual programação esteja e o tipo de controle, ele vai causar maiores danos, ou seja, não vai servir de nada, vai piorar o meu sistema, meu processo, meu controle, tá? Vai ter enfraquecimento de campo e causar alguns problemas no motor, inclusive no funcionamento do mesmo. Portanto, nós devemos deixar ele desabilitado, tá? Aqui SFR, aquela questão de frequência de chaveamento, tá? Que nós já havíamos discutido no outro inversor de frequência que foi apresentado. Normalmente eu coloco o valor mais alto por conta de ruído, ok? Laboratório e gravação de aula. Se eu precisar de uma outra frequência, eu vou ter que, se eu estiver na indústria, eu vou analisar a questão de benefícios ou malefícios da questão da frequência de chaveamento. Essa CLI é a limitação de corrente, tá? Essa função ela limita a corrente máxima que vai alimentar o meu motor, certo? Essa limitação de corrente serve para quê? Para que o motor parta de forma mais suave, a corrente não suba muito, ou seja, eu não vou ter um pico de corrente, eu nunca vou ter um pico de corrente, e também o motor vai partir mais suave, vai ser mais suave a sua aceleração, tá? Isso é interessante, tá? E aqui esse NRD, que é redução do nível de ruído, é sempre interessante que eu tenha, quanto menor ruído, melhor, ok? Eu habilito essa redução de ruído, tá? Fechando essa pasta aqui, eu vou para I/O, tá? Que é a configuração de entrada e saída, certo? Basicamente, o que é que eu vou utilizar aqui nas minhas atividades? Lógico que se eu entrar nessa pasta, eu vou ter várias outras configurações, vários outros parâmetros, tá? No caso aqui, eu vou utilizar apenas dois, que são interessantes para mim, que é o TCC, tá? Que é o tipo de comando, se vai ser a 2 ou a 3 fios, ok? E também o RRS, que é quem vai fazer o sentido reverso, ou seja, fazer com que o meu motor gire no sentido anti-horário, beleza? São essas duas configurações que eu tenho para as minhas entradas digitais. Aqui eu tenho FUN, a pasta FUN, que são funções de aplicação, tá? Eu tenho, além de jogo, eu tenho outras funções, mas nós vamos trabalhar com a função jogue apenas nas atividades, tá? Que função jogue? Eu tenho o parâmetro jogue F, que seria, no caso aqui, eu devo selecionar a função e a entrada que vai definir a função jogue, e aqui a frequência de jogue que eu posso alterar aqui sem problema algum, tá? Da mesma forma, no CFW08 eu poderia alterar aquela frequência de jogue para qualquer valor que eu achasse interessante. Com esse inversor nós vamos trabalhar mais essa questão de alteração de frequência de jogue. No outro nós não trabalhamos, mas é um parâmetro simples, basta verificar no manual dele.